Esse você plantar em Deus, vai ter uma colheita maravilhosa. Se você dá prioridade para Ele, você passa a ser prioridade. As pessoas não entendem. Quando ela prioriza a Deus, ela passa a ser prioridade para Deus. Sim. E as pessoas estão deixando Deus para depois. E acabam fazendo coisas que acabam desagradando ao Senhor e acabam perdendo a grande prioridade. Estava dando um exemplo esse dia na igreja, que quando a pessoa passa a ser prioridade, ela não fica numa fila, ela passa na frente. E muitas vezes a pessoa não está priorizando a Deus, ela está só parada na fila. A fila anda, ela continua parada. A fila anda, ela continua parada. Mas quando dá prioridade, pode ter uma fila enorme, ela é prioridade, ela passa na frente e recebe a bênção primeiro. Prioriza a Deus. Prioriza a Deus, planta a Deus, busca a Deus, Ele vai fazer tudo por você. Oi, gente! Mais um podcast começando. Que bom que você está aqui. Vamos juntos aprender mais a palavra de Deus, deste livro que é vivo, que fala conosco, nos ensina tanto. É o nosso assunto preferido, né? Falar aqui dos personagens bíblicos, da revelação da palavra de Deus. E vai ser um programa muito rico. Fique ligadinho até o final deste programa, porque como você bem sabe, sempre encerramos com um comentário do missionário R.R. Soares. E hoje vai ser o capítulo 10 de Oséias. Já prepara sua Bíblia, deixa aberta, veremos aqui a continuação do título que está aqui registrado no capítulo 9, o pecado de Israel e a sua consequência. Temos aqui um total de 15 versículos e vai ser um programa muito bom. Fica ligadinho do início até o final, combinado? E é claro que eu não estou sozinha para fazer esse programa, né? Um podcast, a gente trouxe aqui excelentes convidados e começa com ele pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, pastor Fernando Freire. Tudo bem, Júlia? Que vai ser uma bênção esse programa em nome de Jesus. Eu tenho a certeza que Deus vai edificar o seu coração, vamos aprender juntos. Eu tenho a certeza que coisas grandes vão acontecer. Eu tenho certeza, pastor, quando falamos da palavra, podemos criar expectativas na palavra de Deus, naquilo que Deus irá fazer, porque Ele sempre nos surpreende, né? Aqueles que esperam no Senhor não serão decepcionados, desapontados, não. Ele sempre faz além do que pedimos ou pensamos. E quem também está conosco pela primeira vez, olha que honra, pastor João Merino, seja muito bem-vindo, pastor. Eu quero agradecer a oportunidade, dona Júlia Nobre, pastor Fernando Freire, e a todos que estão ouvindo, receba aqui os meus cumprimentos. Eu tenho certeza que hoje a palavra ela é viva e ela vai trazer poder e virtude para todos vocês. Exato, pastor, concordo. E vai ser uma grande bênção. Você já preparou a sua Bíblia? Agora vamos convidar ele, o autor da Bíblia Sagrada, o Espírito Santo, né? Para a gente apresentar esse momento ao Senhor e ter o autor do nosso lado. Que privilégio, não é? Com os livros aí a gente não tem esse privilégio, mas com a Bíblia Sagrada sim, né? Um livro que foi escrito há tantos anos atrás, mas que é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Olha que curioso, é a Bíblia Sagrada e ela que vamos estudar. E a bênção hoje eu vou pedir para o pastor João. Pode ser, pastor? Sim, vamos fazer uma oração, Amém. pedir aqui aquele que traz revelação e direção para cada um de nós. Oremos. Meu Deus, e em nome de Jesus, estamos aqui no início deste podcast, pedimos a tua direção, que o teu Espírito possa nos guiar, que a palavra aqui ministrada pela Bíblia venha falar a cada coração e o Senhor venha a ser glorificado. Oramos para a tua glória em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigada, pastor. E agora sim, preparou a sua Bíblia, Oséias capítulo 10. Vou abrir também aqui as anotações e você de casa faça o mesmo. Prepara aquele caderno para você registrar tudo que Deus falar ao seu coração, tudo que lhe saltar os olhos. Isso é uma ferramenta importante para os dias de batalha. É matéria para a prova, né? Então, seja aquele aluno excepcional que sempre anota tudo. Então, Oséias 10, eu vou ler aqui o versículo 1 e 2. E já nos diz assim: Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo. Conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Conforme a bondade da terra, assim fizeram boas estátuas. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. Cortará os seus altares e destruirá as estátuas. Esses dois primeiros versículos, né, são 15 ao total, é bem curtinho aqui os capítulos de Oséias, mas cheios de revelação. A gente já começa vendo, mais uma vez, o pecado de Israel. Deus deixou bem claro o porquê de tudo aquilo está acontecendo. Não foi por falta de avisos, né? A palavra deixa isso muito claro. E nós vemos que Israel, que antes era abençoada por Deus, que tinha ali o favor, estava ali, Deus estava ao seu lado. Agora nós vemos uma Israel que pegou dessas bênçãos, da prosperidade,
pegou tudo aquilo que Deus entregou para eles e transformou numa idolatria. Isso levou esse povo a pecar e a pecar mais uma vez e continuar nessa vida completamente cegos e não enxergando o rumo que estavam tomando. Deus usando o profeta para alertar, mas eles não estavam dando ouvidos. E pastor Fernando, é interessante a gente pensar que até hoje isso acontece, de pessoas que foram abençoadas, receberam favor, cura, libertação da parte de Deus, mas hoje vivem para si mesmas, não vivem para Deus. Receberam o favor do Senhor, mas hoje estão distantes, frias e desonram a Deus também. E é verdade, a gente vai analisando a Bíblia, e a Bíblia é bem atualizada. Não é coisa do passado, é coisa do presente. Sim. As pessoas continuam recebendo as coisas e dando glória para outros. Isaías 42, versículo 8 fala: minha é a glória e a outro não darei. E nem nos louvores às imagens de escultura. A gente vê esse povo aqui glorificando Deus e fazendo estátuas, fazendo ídolos em lugar de Deus. A glória tem que ser para o Senhor, sempre para o Senhor. E isso é bem atualizado. As pessoas, infelizmente, não dão para Deus a honra devida. Então, temos que dar a honra para Deus, glorificar Ele todo o tempo. Eu tenho a certeza que fazendo isso, a gente vai ter um resultado muito positivo. Falta só glorificar o Senhor. Nossa vida é para a glória dele, né? Veio dele, é para ele, assim são todas as coisas. E quando a gente vê esse povo desonrando a Deus, perdido, cego, não tendo ali noção do buraco ao qual eles estavam entrando, né? E seria para sua destruição, nós vemos que Deus sempre oferece o escape. E apesar de toda a chamada de atenção que a gente vê em Oséias, Deus sempre oferece qual que é a saída, né? Como voltar para Deus? Nós vemos Oséias sendo um profeta muito usado por Deus. E nós vemos esse povo, como diz o texto, com um coração dividido, que ora servia a Deus, mas ao mesmo tempo servia aos ídolos. E assim como nos dias de Oséias, nós vemos também nos dias atuais. Pastor João, quantas pessoas com um coração dividido, que não tem nem noção? Como que a gente consegue identificar um coração que está dividido? É uma pessoa que, às vezes, ela não está com o coração voltado totalmente para Deus, né? Nós temos que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E faz parte, né? A pessoa, às vezes, ela está muito preocupada com o dia de amanhã. Hoje, a nossa sociedade, ela é muito agitada. E esta agitação, infelizmente, faz com que pessoas deixe o momento de busca de direção a Deus para tentar resolver os seus problemas por si só. E aí acabam perecendo, abandonam a Deus buscando prosperidade, se esquecem do favor que Deus já operou na vida deles, e Deus ele chama para o arrependimento. Assim como o pai disciplina o filho, Deus ele vem disciplinando as pessoas para que elas se arrependam e se voltem para ele. Exato, porque infelizmente tem pessoas que recebem do favor do Senhor, mas não dão a glória a Deus, como nós falamos aqui, que só usam a bênção para se afastar ainda mais, usam Deus como se fosse um mordomo que está ali para servi-los. Não, mas Ele é Senhor. Nós que estamos aqui para servi-lo, né? E o privilégio é todo nosso. Então nós vemos um povo com um coração completamente dividido, entregue aos ídolos, um coração que não pertencia, não estava totalmente voltado para o Senhor. E o resultado que Deus vai destruir os altares, vai destruir os ídolos. Deus não aceita meio compromisso. Ou é tudo, ou não é nada. Ou é o primeiro lugar, ou Deus não está no seu coração. Não existe o segundo, ou o terceiro, ou o quarto lugar para Deus. Ou é o primeiro, ou a gente vai ver aqui um desalinhamento, né? E quando nós olhamos para o texto, nós vemos que Israel estava confiando no sistema político. Nós vemos que fizeram alianças com o Egito, com a Síria, fizeram alianças com reinos que não serviam a Deus, que tinham ali os seus ídolos também, nações pagãs, e isso mostra um grande perigo, porque, pastor Fernando, infelizmente, muitas pessoas, com a confiança que deve estar somente em Deus, colocam a sua confiança na política. Não que o cristão não deva se inteirar do assunto, não deva escolher ali os seus governantes baseados na palavra, não é nada disso. A gente tem, de fato, que observar muito bem e sermos pessoas antenadas, mas não colocar a nossa confiança nisso, porque independente do lado, isso pode acontecer. As pessoas colocam num governante, né, aqui no caso eram os reis, colocam neles a sua segurança, e nós vemos que isso também, assim como Israel, e se encaixa nos dias de hoje também, isso vai ser abalado. Não podemos colocar confiança em homens. De maneira alguma, tanto que a Bíblia fala que maldito o homem que confia no homem. Sim. E as pessoas estão se apoiando naquilo que o homem faz, que o homem vai fazer promessas de homem, quando na verdade o único que pode abençoar a nossa vida é o Senhor.
Quando a gente vai sempre trazendo para a Bíblia, Provérbios, capítulo 3, versículo 5, a Bíblia fala: confia no Senhor de todo o teu coração e não te escrive nos seus próprios entendimentos. E as pessoas estão se apoiando naquilo que o homem faz, naquilo que o homem fala. O único que pode mudar a história da pessoa sempre vai ser o Senhor. Então, se tem que confiar em alguém, confie em Deus. E as pessoas começam a achar que o homem fez alguma coisa. Atribui a alguém uma bênção, quando a bênção não vem do homem, a bênção vem do Senhor. João capítulo 3, 27 fala que o homem não pode receber coisa alguma se não for dada dos céus, do Senhor. Então é do Senhor. Tem que confiar no Senhor e não se apoiar naquilo que o homem está oferecendo. Exato. Temos que respeitar as lideranças, Sim. mas tomar cuidado com o sistema mundano. A Bíblia ela fala, né, acerca de não amar o mundo. E o mundo é um sistema que, se a pessoa ela não tomar cuidado, ela deixa de lado a vontade de Deus para fazer a vontade dela. Você vê que o mundo, ele induz a pessoa cada vez mais ao erro, a buscar para si próprio. Sim. E não a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O mundo vai pregar completamente contrário àquilo que a palavra está ensinando, só que com roupagens muito bonitas, né? Coloca numa melodia legal, numa cena de um filme assim, interessante, e aquilo vai entrando. Tem um ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É quase isso, aquele conteúdo vai entrando e você vai... Primeiro te escandaliza, mas depois que você vai sendo exposto a isso várias e várias vezes, você perde essa sensibilidade. Aí você vai aceitando aquela ideia, vai concordando, e isso é para qualquer coisa. É assim que o mundo vai colocando em nós o sistema dele. Nós não podemos aceitar isso. É de fato resistir e ficar sempre com a palavra. Não confiar, né, que o governo vai salvar. É sempre a nossa submissão, claro, também aos governantes, mas acima de tudo ao Senhor e confiando 100% nele. E aí do versículo 5 a 8, vamos ler, vai dizer assim, olha só. Os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Bet-Aven, porquanto o seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes, que nele se alegravam, e por causa da sua glória, que se apartou dela. Também a Assíria será levada como um presente ao rei Jarebe. Efraim ficará confuso e Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho. O rei de Samaria será desfeito como a espuma sobre a face da água, e os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares, e dirão aos montes... dirão aos montes, cobri-nos, e aos outeiros, cai sobre nós. Parece um texto meio confuso, mas quando a gente vai entendendo o contexto desse povo, faz todo sentido. Primeiro que Israel, a gente entende, né, como Betel, casa de Deus, mas aqui o texto fala Bet-Aven, e o significado é casa de idolatria, casa de vaidades. Nós vemos um povo que vivia para os interesses deles. Era o eu no centro de tudo, muito parecido com os dias de hoje, né? Tá vendo como esse livro é atual? É para nós. E nós vemos aqui como que as pessoas com esse culto misturado, essa idolatria, como que o culto afetou a identidade desse povo. Nós vemos aqui que mudou até o nome, o autor deixa isso muito claro. Então, pastor Fernando, olha a seriedade disso, como o culto a Deus, né, quando não é feito da maneira como o próprio Deus ordena, que é exclusivamente a Ele, como isso deixa o povo corrompido, como que isso mexe com a identidade deles. Deixa de ser uma casa de Deus para ser uma casa de vaidades. E mudam completamente o rumo, o curso da situação, né? Porque é um povo que serve a Deus, um povo que era para adorar a Deus, e de repente eles vão se entregando às coisas, vai se corrompendo, vai se declinando a fazer outras coisas diferentes. E a atualidade hoje, as pessoas se corrompem dentro das próprias igrejas. Você vê as pessoas muito bem, chega na igreja bem, vão sendo abençoadas, vão adorando a Deus, com o tempo vai passando, tu vê a pessoa mudar. A gente está pastoreando, o pastor João tem essa experiência também, que eu tenho até um pouco mais do que eu provavelmente tem. Te ver a pessoa chegar ali, ela chega com toda a santidade, com toda a humildade, mas o tempo vai passando, ela começa a achar que cresceu. Ela se acha que criou uma casca e daqui a pouco ela acha que ela pode fazer o que ela quer. Ela sai completamente da visão, que é a visão do evangelho, que é sempre adorar e se render ao Senhor, e troca a posição dela. É a pessoa autossuficiente, né? Pessoa que começa a ficar orgulhosa, presunçosa, que acha que tudo que ela conquistou é favor dela, né? Fruto do esforço dela, do estudo dela. Você até pode ter algo, né? Uma contribuição, mas tudo vem do Senhor, né? Você não teria nada se não fosse a permissão e a bênção de Deus. E nós vemos aqui falando que a monarquia, que antes parecia algo estável, né? O sistema de governo deles, que eles estavam confiando nas nações pagãs, enfim,
parecer algo muito estável, mas Deus está falando que vai desaparecer como espuma na água. Isso é muito sério, porque mostra um povo que fez ali coisas sem consultar ao Senhor, tomou atitudes que não foi nem logicamente pensado, porque como é que uma nação que era povo de Deus vai se envolver com nações pagãs? Não faz sentido. Mas muito menos não consultaram ao Senhor. Então, pastor João, a gente pode perceber isso, tudo que nós construímos sem Deus, sem chamar a presença do Espírito para estar conosco, sem ter a bênção, a autorização, a direção de Deus, tudo isso vai ruir e rápido, porque é espuma na água. Isso é rápido. Nós perdemos o controle. Deus nunca perde o controle de nada, né? Quando eu tomo atitude por minha conta, a responsabilidade é minha. O que as pessoas deveriam de entender, né? Eu falo com as pessoas que estão em casa. Quando eu ando na palavra, a responsabilidade é de Deus na minha vida. Então, quando Deus ele diz, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes em tudo as vossas petições sejam dirigidas a Ele, então, quando a minha confiança está em Deus, é Deus que vai se responsabilizar pela minha vida. Mas agora, quando eu tomo atitude, porque eu quero seguir o meu caminho, porque no livro de Oséias ele fala também que eles vão ser, o juízo vai vir segundo o caminho que eles trilharam. Então, a responsabilidade é da pessoa. Só que Deus, ele é soberano, todo-poderoso. Deus, o nosso Deus, é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Ele é o Deus do passado, do presente e do futuro. Nós não podemos esquecer que o dia de amanhã, Deus sabe o que vai acontecer. Então, quando ele dá uma direção, por mais que naturalmente a gente pense que não vai dar certo, Deus, ele sabe o que vai acontecer exatamente. Então, quando a gente vê as profecias da Bíblia, muitas se cumpriram, outras estão se cumprindo e muitas ainda hão de se cumprir, porque não vai passar. Tudo que está escrito já foi consumado com Jesus lá na cruz. É isso aí, pastor. Nada é melhor do que botar na conta de Deus, né? Confiar. Minha vida está nas mãos dele. A minha vida é responsabilidade do Senhor. Eu estou aos cuidados dele. Não tem melhor coisa, gente. Igual é um bebê de colo, né? Que está ali descansando e confiando que o pai está no controle de todas as coisas. É a melhor coisa, a melhor decisão que você pode fazer. Sua decisão pelo pai, né? Decisão por Cristo. E nós vemos aqui no texto, o finalzinho, acho que está no versículo 8 que eu li aqui, isso mesmo. Que fala ele demonstra ali, né? Já é até um apontamento para o terror no dia do juízo, tanto para este povo como naquele grande dia também, né? Vemos as pessoas desesperadas, vemos ali que as pessoas estão desejando até desaparecer, né? Que os montes e os outeiros caiam sobre eles. Isso até é um apontamento para o futuro, mas que a gente possa refletir sobre isso, de que estamos observando aqui, pastor Fernando, um povo que está fugindo de Deus, quando na verdade deveria estar fugindo para Deus. Olha só, quando a pessoa foge de Deus, ela fica desesperada, ela fica desamparada, mas a solução para ela no dia de hoje é correr para Deus. Exatamente, é se aproximar do Senhor, não se afastar de Deus. A pessoa, quando ela vive longe de Deus, ela fica ali vulnerável àquilo que o inimigo vai atacar sobre a vida dela. O livro de Jó, capítulo 22, versículo 21, a Bíblia fala assim: una-te, pois, a Deus e tenha paz, e assim te sobrevirá o bem. Então, quando a pessoa vai se afastando de Deus, ela vai perdendo a paz, ela vai perdendo o controle. Porque paz, controle, bênção, ela só tem junto do Senhor. Aí fica claro: una-te, pois, a Deus e tenha paz, e assim te sobrevirá o bem. Então, a gente só vai ter o bem se nós se unirmos ao Senhor. Então, de maneira alguma, não tem que se afastar nunca da presença do Senhor. Não. O bem só tem quando você está na presença de Deus. Corre para Deus. O diabo vai querer fazer você pensar que não tem mais saída, de que o teu caso não tem mais jeito, de que acabou, é isso mesmo. O jeito é desistir, mas não. A palavra está te lembrando aqui de que Deus está de braços abertos para te socorrer também, de que você não corre de Deus, mas para Deus, né? Aí a gente vê no versículo 9 e 10, não vou ler todos, mas no comecinho do 10 fala: eu os castigarei na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos, contra quando o atar as suas transgressões. A gente vê que o povo estava aqui sendo castigado, o juízo chegaria, porque o povo não mudou, era uma rebeldia contínua, e o julgamento vai vir para disciplinar esse povo de uma forma inevitável. E que áreas, né? E quantas vezes Deus já não falou e você tampou seus ouvidos? Quantas vezes Deus está aqui te instruindo na palavra, chamando a sua atenção, e isso é a atitude de um pai que ama os seus filhos, quer corrigi-los para o bem.
e você fechou o coração, fechou os ouvidos. Pastor João, a gente vê aqui em Oséias várias e várias correções que tanto eram para o povo como se aplicam para nós, mas tantas pessoas ouvem a correção, ouvem a palavra dura e ficam até com raiva, quando não, a gente tem que, poxa, Deus me ama, Deus está me corrigindo, é para o meu bem, não é verdade? Deus, ele disciplina aquele que ama. Sim. Né? E a disciplina é uma correção para que ela não venha permanecer no erro. Você vê que o pai disciplina o filho para não errar. Uhum. Então, se o filho está fazendo algo de errado, o pai vai lá e ensina, ó, andar por esse caminho, as consequências vão ser essa. E Deus, ele faz a mesma coisa. E assim como eu fico imaginando, né, um pai fica chateado quando o filho desobedece e o pai consegue enxergar as consequências e o mal vindo na vida do filho, quanto mais Deus também por todos nós. Porque, vou dar um exemplo, se o pai fala, ó, não rouba, ele rouba e ele vai preso, o pai não tem culpa daquilo. E o filho também não pode culpar o pai, porque o pai instruiu ele a fazer o que é certo. E Deus, ele instrui a cada um de nós a fazermos o que é certo. E a decisão é nossa. E no livro de Oséias, a senhora vai comentar daqui a pouco, vai chamar, né? O profeta, ele chama, ele convoca o povo à mudança, ao arrependimento. Arrependimento, a mudança, para que Deus, ele possa reverter a situação. Inclusive, vamos ler agora esse texto, tá? Que vou ler do 11 até o versículo 13, vai dizer assim: porque Efraim é uma bezerra domada que gosta de trilhar. Passei sobre a formosura do seu pescoço, farei cavalgar Efraim, Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Semeai para vós em justiça, ceifai junto à misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor até que venha, e chova a justiça sobre vós. Lavrastes a impiedade, cegastes a perversidade e comestes o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho e na multidão dos seus valentes. Quanto conteúdo aqui, mas a gente já pode ver que esse povo, ele estava ali, Israel, né, está falhando na sua parte da aliança, está ali colhendo aquilo que plantou, tanto que o caminho que Deus está falando aqui, está no versículo 12 e em seguida no 13, tem esse contraste. Fala para você semear na justiça, né? Colher na misericórdia. E já no versículo 13 fala que eles plantaram perversidade e vão colher isso também. Então nós vemos que Israel, pastor Fernando, é realmente, como diz Oséias, a esposa infiel. Enquanto o marido que é fiel, que não falha e representa a Deus, né? Aquele que não falha, aquele que independente dos nossos erros, ele permanece fiel. Nós vemos que ele cumpre a parte da aliança, mas Israel não. Israel está se corrompendo. É essa esposa infiel que quer a parte boa, a parte leve, digamos assim, mas não está querendo honrar ao Senhor e caminhar com Ele. Aí a conclusão, acaba não honrando e acaba de deixar de receber o que Deus tinha preparado para aquele povo. É um acordo, É um né? acordo. Uma aliança, um compromisso, é um acordo. E acaba cometendo o erro. O livro de Gálatas fala, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Sim. Tudo que o homem plantar, ele vai acabar colhendo. Ele está acabando colhendo os frutos ruins porque acabou se inclinando para um caminho errado, um caminho diferente. A gente não pode nunca ser infiel a Deus. Deus permanece fiel a todos nós. Nós temos que permanecer fiel a Ele. Se nós honrarmos a Ele, Ele vai nos honrar. Eu honro os que me honram. Se nós honrarmos a Ele, nós vamos ser honrados. Então, a fidelidade ao Senhor tem que ser compromisso principal na nossa vida. Deus sempre tem que ser honrado e glorificado. É uma aliança, é um caminho que tem ali a sua parte de dar e também a parte de receber. O problema é que Israel só estava recebendo, mas não fazia a sua parte nesta aliança. E quantos hoje não estão nessa mesma situação? E no versículo 12 a gente tem aqui, acho que o clímax desse capítulo, né? O clímax que é um apelo gracioso do próprio Deus, falando para plantar coisas boas. E aqui fala, pastor João, que é um tempo de buscar ao Senhor. Aqui está falando, né, sobre este povo plantar justiça, misericórdia, e eles vão colher coisas boas também, se voltarem para o Senhor. E nós temos que buscar ao Senhor enquanto podemos achar. Sim. Né? Tem pessoas que às vezes vai deixando para depois, depois eu faço. Quando depois tiver mais velho. Exatamente. E uma questão interessante, o pessoal fala muito acerca do tempo. Uhum. Quando a gente faz algum tipo de evangelismo e faz o convite para a pessoa ir à igreja, a gente ouve muito, o dia que eu tiver um tempo eu vou para a igreja. Verdade. Você vê pessoas muito ocupadas, né, com tantas coisas, e a ocupação está deixando elas de buscar a Deus, que vai trazer solução, vai trazer direção para a vida delas.
Porque quando eu busco Deus, é como o sábio que afia o machado antes de cortar a árvore. Quando eu busco Deus, eu vou estar afiando meu machado, então vai ficar mais fácil eu fazer as coisas. Aliás, buscar a Deus eu vou ter mais tempo. Quando eu busco Deus, eu tenho mais tempo para fazer as coisas. Exatamente, até porque a ordem, o senhor falou acho que no início deste programa, né? De que é buscar a Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. É como se você alinhasse, sabe? Agora, quando você busca as demais coisas, e isso pode incluir, não sei, até coisas boas, né? Não só coisas ruins, mas até coisas naturais. Mas quando você busca isso em primeiro lugar, você desalinhou tudo. E aí não sobra tempo, não sobra o dinheiro, porque a prosperidade não está com ele, né, que também é muito mais do que a questão do dinheiro, a pessoa que não honra a Deus nas suas finanças, por exemplo, aqui se encaixa tantas e tantas áreas, mas nós vemos um povo que está colhendo aquilo que ele plantou. É uma lei não somente bíblica, mas até universal, até quem não é crente fala sobre isso, né, tá colhendo aquilo que a pessoa plantou. Então, olha a importância, pastor Fernando, a gente refletir o que estamos plantando hoje para o nosso futuro. O plantar aqui é tudo, é a nossa vida com Deus, é a forma como nós tratamos o próximo, é aquilo que estamos fazendo hoje, pensando no futuro, enfim, engloba tantas ações, né, reações, enfim. O que estamos plantando hoje, pastor, para poder colher no futuro? Porque é uma verdade não só universal, mas está na palavra. A gente vai colher aquilo que nós estamos plantando. É verdade, porque as pessoas têm que entender isso. Voltando aqui no buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Esse é o você plantar em Deus, vai ter uma colheita maravilhosa. Se você dá prioridade para Ele, você passa a ser prioridade. As pessoas não entendem. Quando ela prioriza a Deus, ela passa a ser prioridade para Deus. Sim. E as pessoas estão deixando Deus para depois. E acabam fazendo coisas que acabam desagradando ao Senhor e acabam perdendo a grande prioridade. Estava dando um exemplo esse dia na igreja, que quando a pessoa passa a ser prioridade, ela não fica numa fila, ela passa na frente. E muitas vezes a pessoa não está priorizando a Deus, ela está só parada na fila. A fila anda, ela continua parada. A fila anda, ela continua parada. Mas quando dá prioridade, pode ter uma fila enorme, ela é prioridade, ela passa na frente e recebe a bênção primeiro. Prioriza a Deus. Prioriza a Deus, planta a Deus, busca a Deus, Ele vai fazer tudo por você. E a Bíblia também fala, né, da palavra como semente. E esta semente tem que ser plantada em nossos corações. Tem pessoas que, por exemplo, querem prosperar, mas às vezes busca a prosperidade de maneira errada, né? Depois a gente vai falar também, eu acredito aqui, da ganância daquele povo, que queria prosperar a qualquer custo. É lógico que todos nós queremos estar bem, e Deus sabe disso, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E quando eu busco na palavra, aquilo que vem de Deus é muito diferente, e Ele abre a janela dos céus. Aquilo que eu posso ter, né, lutando aqui de mim mesmo, é um resultado, mas quando eu busco na palavra, é um resultado muito superior. Exato, você está buscando uma pessoa que vai somar contigo de um jeito que nenhuma outra pessoa pode, porque é o Senhor, né? Ele é o dono do ouro, o dono da prata, Ele que pode todas as coisas, e o texto diz que sem Ele nós nada podemos fazer. Posso dar até um exemplo do missionário? O missionário, ele queria estudar medicina. Sim. Então, ele queria estudar para quê? Para poder ajudar as pessoas, né? Como médico, ele poderia atender muitos, ajudar muitos ali com relação à saúde, mas Deus falou para ele que ele iria pregar o evangelho, que ele iria curar e libertar as pessoas. Imagina quantas pessoas hoje são curadas de doenças que não têm cura para a medicina. Sim. Imagina só o resultado que o missionário está tendo hoje por causa da palavra. Veja, ele queria ser um médico. E como missionário, né, com certeza, ele está fazendo muito mais do que um médico. Exato. Porque foi pela palavra. Se ele seguisse o caminho dele, o resultado seria muito inferior. E às vezes não tem resultado também, porque Sim. eu me lembro de Pedro que nada tinha pescado. Sim. Mas aí Jesus falou, não, vai de novo, joga lá do outro lado. Falou, eu já pesquei, ele podia ter falado, mas eu já tentei. Mas não, pela sua palavra eu vou. Então, com a palavra é diferente, você vai embasado, você vai em cima de uma rocha, algo que é inabalável. Então, não faça nada sem ter uma palavra do Senhor. Nós vemos aqui, neste capítulo, terminando com um julgamento, né? O julgamento vai ser descrito, diz que a cidade foi destruída, os muros foram derribados, né? Mães e filhos ali sofreram muito, e a gente vê que é assim que termina um reino, um povo, uma pessoa que se rebela contra o Senhor, uma rebelião persistente, termina em ruína. A ganância, como o pastor João trouxe aqui, termina em ruína. A pessoa quer prosperar e ter dinheiro a qualquer custo.
cuidado, isso pode te levar à ruína. E um resumão, né, de Oséias 10, a gente vê que esse capítulo traz uma advertência e também um convite para nós. A advertência que a prosperidade sem Deus, ela pode terminar em idolatria, em injustiça e também em ruína, como foi com este povo. E o convite que se estende a todos nós, que é o coração, ele pode ser quebrado e renovado se buscar ao Senhor. Ou seja, há uma saída, há um caminho, você não está perdido, não é o fim de tudo. Volte-se para o Senhor, ele tem o melhor para te dar. E já que falamos aqui do missionário, nada melhor do que irmos para o comentário do missionário R.R. Soares, que sobre este capítulo, Oséias 10, ele nos diz assim: à medida que prosperava Israel, ela se tornava arrogante e afastava-se de Deus, multiplicando seus altares idólatras e as suas estátuas. Este era um povo de coração dividido, o qual colocou a sua esperança nos ídolos. Porém, o Altíssimo anunciou que os israelitas ficariam atemorizados quando vissem despedaçado o bezerro de ouro no qual eles confiavam. Israel havia semeado impiedade, mentira e autoconfiança. Por isso, suas fortalezas, suas imagens, seus altares, assim como o rei de Israel, seriam derrubados. Sendo assim, aquele era o tempo de buscar ao Senhor, espalhando semente de justiça para que a misericórdia do Altíssimo fosse sobre a nação. Do mesmo modo, se você está no erro, arrependa-se e semeie atitudes que o aproximem de Deus e do seu infinito amor. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e pastor João Merino, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast, foi maravilhoso, portas abertas sempre. E fala pra gente, pastor, o endereço de onde o senhor está, as mídias sociais, os horários para este domingo, enfim, fique à vontade. Eu estou na igreja em Petrópolis, na Rua Marechal Floriano Peixoto, número 111. Ali reuniões segunda, quarta e sexta, 8, 15 e também às 19 horas. E aos domingos, 7h30, 10, 15 e 18 horas e 30 minutos. Né? As redes sociais é @PRJoãoMerino. Né? E vai fazer uma visita ali, você que é da região de Petrópolis, eu espero por você ali. E que Deus te abençoe de maneira rica e abundante. Amém, que assim seja. E pastor Fernando Freire, muito obrigada aqui pela sua participação. Primeira vez aqui no podcast bíblico, foi muito bom receber o senhor. E passa para a gente, pastor, o endereço de onde o senhor está, para quem é da região também ser abençoado, os horários para este domingo, as mídias sociais, grupo jovem, não sei, deixa Deus te usar. Nossa igreja é em Ricardo de Albuquerque, a Rua Araçá, número 92, é bem no coração de Ricardo de Albuquerque. E domingo é reuniões de glorificar e exaltar o Senhor, de dar glórias a Deus, às 8 da manhã e às 18 horas. A mídia social, o Instagram da igreja é @IGDRicardo. Eu tenho a certeza que é um lugar onde Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastores, e obrigado você de casa que ficou ligadinho até o final deste programa. Dever de casa, Oséias capítulo 11. Faz aquela leitura e volta aqui para o próximo programa para a gente continuar meditando mais e mais. Combinado? Vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completos, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal do Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!